Então vamos ver se ele está melhor, se tem alguma coisa a ver com como está o céu, porque talvez ele esteja se sentindo melhor, porque o céu pode estar mais propício a isso, né, Titi? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E o céu está mais propício para essa semana? Alguns signos, assim como a gente vê o Roberto Carlos dizendo, que está mais tranquilo em relação a alguns problemas, está sabendo resolver mais? Ou é consequência da semana passada, como você disse? Eu acho que está acontecendo esse movimento mesmo, as pessoas estão resolvendo muitos problemas e algumas pessoas também estão piorando muito. Né? Quem não está tomando cuidado para resolver, não está tomando uma atitude, uma providência, a tendência é que esteja pior. E aí sim querendo mandar tudo para o inferno. Né? Então tem os dois pontos aí, Com certeza. E quem é de Áries? Como está nessa semana, Titi? Então, essa semana para os arianos está um pouco mais intenso também. Né? Nós estamos na lua crescente. Essa semana não está muito tranquila para nenhum dos signos. Ah, não? É uma semana que exige um pouquinho mais de esforço para todo mundo. Né? Tá como o clima, tá muito quente, muito seco, tá caliente, parece que as coisas estão muito duras, precisando de solução. E no caso dos arianos, que sempre têm pressa, que sempre estão preocupados com viver o presente, sair correndo para o futuro, né? Eles continuam precisando mudar um pouquinho os padrões, rever um pouquinho os valores, fazer algumas mudanças mesmo, né? Então eu acho que o Roberto Carlos está sentindo a necessidade do momento, essa necessidade de realmente abandonar alguns velhos padrões, algumas conceitos coisas antigos, com certeza, porque alguns arianos acabam ficando rígidos demais, duros demais, né? Então essa é uma semana boa, um momento todo bom, né? Esse mês todo, mas essa semana em especial fazer algum movimento nesse sentido. Então mudar, virar a chavinha e mudar o padrão mesmo. Na profissão, como quem é de Áries vai se sentir? Com a necessidade também de fazer alguns tipos de ajustes, né? Valorizar um pouquinho mais o que tem, não correr tanto, preferir fazer as coisas com qualidade, com cuidado, enfim, fazer um movimento um pouquinho mais lento do que de costume. No dinheiro? No dinheiro eles têm que tomar um pouco mais de cuidado, porque essa semana para arianos a situação financeira pode não estar muito fácil. Pode estar a fim de gastar mais do que pode. E aí eles às vezes são impulsivos demais, né? E não é uma boa semana para fazer dívida, gastar só com aquilo que precisa. Só o necessário. Só o necessário. É melhor, na verdade, guardar dinheiro, poupar, pensar no futuro, fazer planilha, que é uma coisa que eles não têm muita paciência de fazer. Mas que é importante, né? Pedir para algum amigo virginiano, capricorniano ajudar taurino, né? Eles gostam, signos de terra gostam mais de fazer planilha e cuidar da parte financeira. E no amor? No amor eles querem mais profundidade, querem mais intensidade. A semana está mais favorável para criar mais intimidade mesmo com a pessoa com quem eles estão, vida sexual intensa também, mas também cuidado para não passar do ponto, não querer demais as coisas do jeito deles. Então quer dizer que Roberto Carlos, que diz que já está mais controlado nesse toque dele, no transtorno obsessivo compulsivo, vai então se perceber nesse contexto, né? Quer dizer, no amoroso, de conseguir domar um pouco aquelas suas vontades, na profissão a mesma coisa, né? E lidar um pouco mais com os desejos e com os problemas, né? Então a questão é virar um pouco, tornar a vida um pouco mais leve. Né? Isso só depende da gente, né, Titi? Com certeza. Agora, quem é de touro, como será a semana para o taurino? Então, a semana para os taurinos também está bastante desafiadora, porque touro, às vezes, também fica rígido demais. E essa é uma semana em que a rigidez para todo mundo está um pouco maior, né? Então eles precisam ser um pouquinho mais flexíveis. Isso está influenciando principalmente os relacionamentos. Então assim, tomar cuidado para não ser duro demais com as pessoas. Isso vale para os relacionamentos profissionais, então para os seus funcionários, para as pessoas, para os colegas de trabalho e para o amor, né? Que não dá para exigir perfeição do outro o tempo todo, senão o outro se cansa. Também. Né? Na profissão, então, ele vai perceber que vai ter que domar um pouco mais esses seus gostos, essas suas vontades, é isso? E fazer o que precisa ser feito. Né? Pensar muito assim no futuro, o que está trazendo resultado, então investir um pouco mais nisso e fazer bem feito tudo que fizer. Na verdade eles estão com um destaque maior na profissão, então tudo que eles fizerem vai ser mais visto, então tem que fazer o mais bem feito possível. Bom, Faustão é de touro, então bom momento então para o Faustão conseguir agora, já que está num destaque grande, está na Globo num ótimo horário, fazer algumas mudanças para se reajustar na profissão, né? Ah, com certeza. Os reajustes são todos bem-vindos para todo mundo. Fase, né? E para os taurinos isso vale muito para a profissão e para o relacionamento. E em relação ao dinheiro? Dinheiro
Sim, eles já são, na verdade, taurinos, assim, a gente vê os taurinos que não gastam dinheiro, que são super econômicos, e aqueles que gastam demais, né? Porque eles gostam das coisas boas, né? Então, eu acho que é uma semana para agir com moderação, não gastar demais, não guardar demais também, equilibrar, né? Fazer com equilíbrio. E no amor, taurinos? Então, tem esse risco de exigir demais, de cobrar demais ou de esperar demais que a solução venha dos outros. Então, assim, não está satisfeito? Muda ele. Né? Ele que tem que fazer algumas mudanças. Outro, né? A gente tem essa tendência, né? E os taurinos também, eles são mais difíceis de mudar. Né? Eles tendem a ficar mais no mundo deles, na zona de conforto. Então é importante também rever um pouquinho assim o que eles podem fazer para melhorar a relação como um todo. Isso depende mais da gente do que do outro, né? Sempre, né? Eu sempre falo assim, se a gente não trabalha os nossos padrões, a gente muda de relacionamento e o próximo relacionamento tem os mesmos problemas. Né? Então é isso. E no caso dos taurinos isso está bem potencializado. Agora, gêmeos, geminianos, como estarão essa semana? Bom, os geminianos têm que tomar um pouco de cuidado com a comunicação, tá um alto risco de mal entendidos, principalmente nos assuntos profissionais. Então, assim, um fala uma coisa, ele entende outra coisa, ou ele fala e não é muito bem interpretado, então tem que pensar um pouquinho mais antes de falar. Né? Fora isso também, assim, olhar para frente, porque o Gêmeos, ele olha para frente, mas ele olha para todos os lados ao mesmo tempo. Como um camaleão, né? E tem uma tendência, assim, ao longo dessa semana, alguns assuntos, alguns problemas do passado voltarem e, assim, tomar cuidado para não perder tempo demais tentando resolver o que já ficou para trás ou o que não tem mais solução. Na profissão, então, como você disse, eles têm que ficar um pouquinho mais atentos para serem bem interpretados e entenderem direito a mensagem, né? Com certeza. É melhor fazer com calma e é melhor priorizar. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Né? A gente sempre fala assim, não dá para falar para o geminiano para fechar todas as portas e janelas, mas não precisa abrir 50. Pode abrir 5 de uma vez, né? Porque geminiano também não faz bem uma coisa só. Precisa ter movimento na vida. Então, precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas precisa organizar a rotina, principalmente no trabalho. Ivete Sangalo é geminiana, então quer dizer, precisa organizar, 27 de maio que ela nasceu, precisa organizar a profissão nesse sentido, né? Precisa, e talvez até retome alguns projetos, né? Porque tá com essa questão dos assuntos do passado, e nem tudo que volta do passado é bom, né? Mas às vezes tem algum projeto que a gente deixou lá atrás e que nesse momento a gente tem, lá não deu, porque faltava estrutura, faltava oportunidade, e agora a gente pode fazer. Em relação ao dinheiro, para quem é de Gêmeos? O dinheiro não tem nada em especial que chame muita atenção, então é tomar um pouco de cuidado sempre, né? Porque Gêmeos às vezes gasta sem perceber. Essas coisas assim, práticas para Gêmeos são muito difíceis. Então o Gêmeos ele prefere fazer o que ele considera mais importante, as coisas mais intelectuais, essas coisas do dia a dia, o dinheiro. Vai ficando pra lá, né? Deixa pra lá. E como eles estão mais distraídos, pode gastar sem perceber, pode perder coisa. É bom ficar atenta, viu, Tomar um pouquinho mais de cuidado. E no amor? No amor também, assim, não é tanto o foco essa semana, né? Mas assim, muita coisa para fazer, mas nunca pode deixar o amor tão de lado assim. É uma boa semana para aproveitar de pedir ajuda até para um companheiro, conversar, alguma coisa assim, mas não é o grande foco da semana. Quem é de Câncer? A Grazi Massafero, que a mamãe até comentou no começo do programa que ela está num momento meio turbulento. E assim, quem é de Câncer está se sentindo? Os cancerianos estão num ano um pouco turbulento, né? Essa semana não é a semana mais tranquila também para os cancerianos. Tem uma tendência a eles ficarem um pouco mais pessimistas e dramáticos, mas não é hora de desanimar. Né? Sempre na lua crescente a gente tem que seguir em frente. E para Câncer pode ter um pouquinho mais de desafio. Então a ideia é continuar se dedicando ao que precisa e não sofrer tanto, assim, isso não deu certo. Foca no que está dando certo. Sim, porque sempre alguma coisa que a gente está fazendo não está indo como a gente imaginava, né? E eles também precisam aprender um pouco a pedir colo, né? Porque Câncer é bom para cuidar, né? São as mãezonas, os paizões, e assim, nesse momento eles também precisam saber pedir ajuda. Então, se está precisando de qualquer tipo de ajuda, né? Só precisa sentar e chorar no colo de alguém, mas pedir ajuda para os amigos, para o parceiro, enfim. Está na hora de saber ser um pouquinho mais vulnerável. Para eles é difícil isso. E todo mundo né? Momento da vida que a gente quer acalentar e outros que a gente precisa ser acalentado, né? A gente não dá conta de tudo sozinho. É verdade, né? Então é complicado mesmo. E a vida afetiva também está um pouco mais intensa. Então também precisa fazer alguns ajustes, rever um pouquinho a forma como a relação está sendo conduzida. Então também é um bom momento para sentar, conversar sobre isso. E na profissão? Na profissão também eles precisam
fazer um pouco menos de drama, reclamar um pouco menos e se esforçar um pouco mais. Então, uma semana assim de encarar o desafio e seguir em frente. O mesmo vale para o dinheiro? O dinheiro, no caso dos cancerianos, é uma semana boa para pensar no dinheiro de médio e longo prazo. Então, assim, se eles têm algum plano, algum projeto para o futuro, é um bom momento para pensar se está guardando dinheiro suficiente para isso. E se tem dívida, também é uma boa semana para pensar em como que está a dívida. Se for possível agora, ótimo. Se não, pelo menos se preparar para isso. Planejamento é tudo, né? Sim, com certeza. Olha, a gente está dando aqui algumas sugestões de alguns artistas que são de alguns signos. Todos os signos a gente vai falar dos artistas para quê? Até para você ver como muitas vezes é mais fácil a gente ver na vida dos outros que na da gente, né? Um momento turbulento daquela pessoa do seu mesmo signo pode estar batendo. O da Grazi, por exemplo, está batendo tudo. Sim, é um momento bem turbulento, né? Principalmente para o lado afetivo, então complicado. Mas é sempre bom a gente lembrar que também cada um tem o seu mapa astrológico completo. Aqui é só o signo solar, sim, né? Que já ajuda bastante saber, para saber o que está acontecendo. Vezes já direciona bastante, né? Com certeza. Leão, quem é de Leão é a Bruna Marquezine. Então, os leoninos, eles estão numa fase interessante de sucesso, de conquistas e tudo mais, mas eles têm que resolver aqueles assuntos que eles vêm trazendo lá de trás, do passado, né? Principalmente os assuntos familiares, que essa semana em especial estão chamando um pouco mais atenção. Mas uma semana boa para já resolver de uma forma definitiva? Se tiver certeza como resolver, sim. Né? E a questão afetiva também para os leoninos está chamando bastante atenção. Todos os tipos de relacionamento e parceria. Aliás, eles estão num mês muito propício para fazer parceria, para pedir ajuda, para ouvir a opinião dos outros. O que é difícil para um signo de Leão. É muito difícil, né? Porque eles normalmente preferem que a melhor ideia tenha sido deles. Eles até ouvem a ideia dos outros, mas eles sempre preferem. Continua sendo a melhor, né? E aí, nessa semana, talvez a ideia do outro, talvez a opinião do outro seja a solução dos problemas. Então, uma semana produtiva na profissão, se ele conseguir enxergar isso com essa transparência, né? Sim, eles são uma semana até boa para o trabalho, principalmente se eles souberem dividir as responsabilidades, os problemas e os louros também, né? E eles também estão numa semana de mais visibilidade profissional, numa semana de bastante reconhecimento e popularidade. O mesmo vale para o dinheiro ou não? Para o dinheiro, eles também têm que... Essa semana, na verdade, o ideal era que ninguém gastasse muito dinheiro, Kátia, porque essa semana o ideal era que todo mundo pensasse antes de fazer as coisas. Isso vale também para o dinheiro, mas é um pouco para tudo, né? Porque na lua crescente, a gente sempre tem a vontade de sair correndo e resolver tudo o mais rápido possível. Só que é uma semana que a gente tem uma influência forte de Saturno, que segura um pouco. Então a gente pode ter... meio paralisado, né? Preso. Fica, a gente pode ter a sensação que a gente está acelerando, mas o freio de mão está puxado. Então... É como se você corresse pequeno lugar, né? Pois corre, mas não sabe, não sente muito onde está. Pois né? Dá um pouco assim, o Saturno na nossa vida dá um pouco a sensação assim, que a gente está empurrando uma bola ladeira acima, né? A gente tem que chegar lá em cima, então tem que continuar se esforçando, porque se parar, a bola rola por cima da gente. Né? Tem, que é uma característica do Saturno. E no caso dos leoninos, isso está muito forte porque está afetando as principais áreas da vida. Então, a família, a relação, a carreira, o dinheiro. Então, é um momento de não desistir, seguir em frente. E o amor é a mesma coisa. A mesma coisa. Tem que compartilhar, né? O relacionamento, nesse momento, tem que lembrar que, assim, o relacionamento são os dois. No relacionamento, há um relacionamento, né? Então, tem que encontrar aí um equilíbrio. Já quem é de Virgem, como estão os virginianos? Suzana Vieira é de Virgem. Eles precisam colocar a rotina em ordem, né? Organizar melhor o tempo. Eles tendem a estar um pouquinho mais sobrecarregados essa semana, muitas coisas para fazer, muito trabalho. E aí precisa dar um jeito de não sobrecarregar demais, porque virginiano sente muito na saúde. Né? Quando eles passam do limite, a saúde demonstra, sente. Né? É o signo que somatiza muito, então tem que tomar mais cuidado com isso, né? E também, assim, que eu acho que é o principal foco, nessa questão da organização do tempo e tudo mais, e organizar melhor os projetos profissionais, porque eles estão num momento que, assim, pode ter um monte de coisa acontecendo. E aí eles precisam se perguntar assim, o que disso tudo vale realmente a pena? Ou será que isso daqui é um grande atrativo, mas financeiramente não é nada benéfico, né? E aí não adianta, tem que ter um equilíbrio, né? Porque virginiano, assim, tudo que você pede para um virginiano fazer, o virginiano faz. E faz bem feito. Né? Se tem um signo que faz bem feito, esse signo é o Virgem. Mas se coloca muitas vezes em segundo lugar, o que acaba não sendo legal, né? Pois é, e nesse momento eles precisam aprender a se valorizar um pouquinho mais nesse sentido, saber falar não, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e não dá para assumir responsabilidades demais. No dinheiro, então, contenha-se.
contém assim um pouco mais, né? Mas pelo menos os virginianos normalmente sabem se organizar bem, né? É difícil dar um passo assim financeiro tão maior que a perna. Tão distante da realidade, né? E eu acho que eles nem vão ter muito tempo também, porque é muito trabalho. Mesmo no amor, né? Assim, tá uma semana interessante de... As conversas no amor são bem-vindas, tem um pouquinho daquele risco dos mal-entendidos, mas também é um bom momento para se acertar, para resolver alguma coisa, aquela coisa assim que tá engasgada faz tempo. Essa é uma boa semana para conversar. Bom, volto para a gente falar dos outros signos rapidinho. Libra. Quem é libriano? Bárbara Paz, que acabou de separar. Será que o signo de Libra vai falar disso? Librianos, como estarão essa semana, então? Então, você estava falando a Bárbara Paz, né? Que acabou de se separar. Porque também todo esse momento, esse ano, já desde o ano passado, que a situação afetiva para os librianos está um pouquinho complicada. O que não está legal já encerra de uma vez. Encerra, e assim, Libra gosta muito de se relacionar, e é um momento de vida para eles perceberem que às vezes antes só do que mal acompanhado. Mas isso vale para todo mundo, né? Vale. É que Libra é um pouquinho mais difícil às vezes de se separar, de enxergar. Eles precisam muito dos relacionamentos, eles precisam muito do outro, dependem muito do outro. E aí essa semana é uma semana boa para aprender a se valorizar um pouco mais. Então a questão da autoestima, eu acho que é o grande tema da semana. Então assim, se dá mais valor, perceber o que gosta, o que não gosta, não ficar esperando às vezes o feedback do outro para saber o que vai fazer, o que quer fazer. O outro não quer fazer aquilo com você, vai fazer sozinho, né? Tudo bem. E aí para alguns signos isso é mais fácil, mas para Libra isso pode ser um pouquinho mais complicado. Então uma semana propícia para o libriano enxergar essas mudanças de uma forma positiva, né? Sim. Na profissão também? Também, tentar fazer assim na profissão. Então assim, eu tenho que fazer o seu trabalho, não tem jeito. Mas também assim, tentar não se sobrecarregar demais só porque o outro vai gostar mais, só porque o outro vai ficar feliz. Então fazer aquilo da forma como ele considera uma boa maneira. Eles estão muito criativos essa semana, então eles também podem usar isso no trabalho. Que bom. Né? E acreditar nessa criatividade, né? Porque pode ter uma tendência assim, esperar o outro dar um retorno para saber se está produzindo de uma maneira legal. E no dinheiro? O dinheiro para Libra também é um pouquinho mais complicado, porque aí, no caso, se Saturno está pegando um pouquinho mais a vida financeira de Libra. Então, não gastar demais e tentar também resolver, acertar as contas. Então, assim, se tiver dívida, se tiver problema, se tiver dinheiro para receber, também está numa boa semana para cobrar. Que bom, ó. Né? É uma boa semana. Boa dica. Ó, e você que der para o libriano, se prepara que ele vai atrás de você, Com certeza, vai se encher de coragem e vai, dessa vez, sair atrás disso. E no amor, então, o momento de poder se posicionar, se for uma relação, né? A tendência, assim, se a relação estiver bem, se tiver tudo ajustado, a tendência é que viva uma boa semana. Então, também tá uma semana gostoso de ficar junto, de fazer coisas divertidas junto. Mas aquelas relações que estão conturbadas também podem ter aquele empurrãozinho para tomar uma decisão. Não dá para ficar em cima do muro. Mas eram aquelas que já tinham que passar mesmo e já passa de uma vez, né? Pois é, às vezes a gente fica adiando tanto a solução dos problemas, é tão mais simples resolver. É verdade. Né? Quem é de Escorpião? Genequine. Como quem é de Escorpião vai estar Genequine e todos os escorpianos? Eles estão numa fase de vida bastante importante, né? Porque o Saturno está lá em Escorpião já desde 2012, fica ainda até o ano que vem. Então é um momento de decisões importantes, de realizações importantes. Então é uma semana também que assim, tudo que eles fizerem com esforço, com dedicação, vai ser bem visto e bem reconhecido. Ah, que bom! E ele que começa agora, pelo menos apareceu o personagem dele na novela essa semana. Então, que legal! É um ótimo momento para começar alguma coisa nova, mas que deve ter muito trabalho pela frente. Assim, tudo que começar agora, nesse momento, para Escorpião, vai exigir esforço, vai exigir bastante responsabilidade, principalmente. Eles vão sentir muito essa cobrança de responsabilidade como se estivesse vindo de fora, né? Que normalmente eles querem comandar, coordenar e cobrar, e nesse momento eles também estão sendo bastante cobrados. Mas vão se sentir pressionados ou não? Podem se sentir. Né? Então, assim, faça o seu trabalho com calma, com dedicação, dê o seu melhor e que está tudo bem. E no dinheiro? No dinheiro não tem grandes questões, não tem grandes alarmes, né? Não tem nada demais. E no amor? No amor, é semana também propícia ao relacionamento, é uma semana que eles vão ter mais facilidade de sentir o que o outro está sentindo, as necessidades do outro. Então também tem uma tendência a se aproximar, estar mais junto. Quem está sozinho também, esteja aberto, porque pode surgir alguma coisa nova. Desde que esteja com aquelas situações do passado bem resolvidas, né? Que eu tenho falado isso bastante para o Escorpião, porque está na hora
de cortar essas situações do passado. E às vezes a gente joga tanto para debaixo do tapete à toa, né? Resolve e pronto. Encerra para encarar, né? Então aproveita essa semana e encara, dá para resolver numa boa. E tudo que é chato a gente tem que fazer primeiro, né? Pois é, e conta com ajuda também, né? Não dá para fazer sozinho, conta com ajuda. A ajuda da família para o escorpião tá muito bem-vinda nesse momento, né? Então vai por aí. Boa semana para você de escorpião. Quem é de Sagitário? Sagitário tem que tomar um pouco de cuidado para não falar demais, prometer demais. Silvio Santos, que já falou demais da gravidez da filha. Então, não é uma boa semana para ficar contando as coisas antes de ter certeza que está tudo bem. Né? Então, é uma semana para ficar quieto, não prometer se não tiver certeza que vai cumprir e trabalhar. Mostra na prática, realiza. É a melhor forma de se expressar agora, não é pela comunicação. Não é contando nada, falando demais, né? Não, e nem querer se posicionar como se a sua opinião fosse a melhor de todas, porque em alguns casos o Sagitário acaba tendo um pouco essa postura, não é por mal, né? Eles são super generosos, mas eles acham sempre que se é melhor para mim, então é melhor para todo mundo. A empolgação acaba falando, né? E nesse momento é importante ouvir mais, talvez também os outros tenham alguma coisa a mais para contribuir. E é uma semana de muito trabalho, então assim, faz o que tiver. A profissão vai trabalhar bastante. Vai trabalhar bastante, então faz o que tiver que fazer e evita, deixa as conversas para depois. E o dinheiro? Também não tem nenhuma informação assim tão a mais relevante, mas como eu falei para todos os signos, tentar se segurar, controlar um pouquinho. No amor, quem é de Sagitário? O amor, eu acho também que eles não vão ter tanto tempo. Vão trabalhar demais. Vão trabalhar demais e assim, cuidado com as conversas também no relacionamento. Né? Então não promete demais, não cobra demais. É melhor viver o dia a dia da relação, sem grandes expectativas, sem grandes... Pode até olhar para o futuro, fazer plano, mas não precisa resolver muita coisa. Mas a expectativa, às vezes, acaba frustrando as pessoas, né? Você cria uma expectativa que não depende nem de você só, depende do outro. Pois é, e sagitarianos, eles sonham alto demais, né? Eles pensam grandes, os projetos são sempre grandes, os sonhos são grandes. O que é muito bom, só não pode se frustrar. Pois é, por isso que eles realizam tanto, né? Eles têm uma sorte, assim, eles vão fazendo e vai dando tudo certo, mas nessa semana é melhor pensar um pouquinho mais no que tem que fazer no dia a dia. Capricórnio. Cláudia Raia é capricorniana. Então, é uma semana para fazer uma coisa muito animada com Capricórnio. Se eu fosse de Capricórnio, já ficar arrepiada. É uma semana para avaliar um pouquinho mais o custo-benefício, que é uma coisa que eles sabem fazer muito bem. Então, assim, só fazer se vale muito a pena. Não entrar em nenhuma fria, por exemplo? É, porque eles assumem responsabilidade demais. Eles são muito parecidos com os virginianos nisso, né? Então eles tendem a se sobrecarregar demais e essa é uma semana para fazer só aquilo que realmente merece atenção, merece a dedicação deles. E aí sim fazer bem feito. Porque eles fazem, né? Fazem. Isso é fato que capricorniano trabalha quando bem, se propõe realiza fazer uma coisa, muito, faz direito. São extremamente realizadores. E na profissão também tomar cuidado para não aceitar muitos convites. A Cláudia Raia que faz, gente, o que essa mulher faz, primeiro de ensaios antes de estrear um show, não está escrito, são muito exigentes, né? Demais, tem que pensar se o retorno vai valer a pena. Então, assim, se vai ganhar bem por isso, se vai ter sucesso, se achar que mais ou menos é melhor esperar um pouquinho mais antes de se comprometer. No dinheiro também, nada assim de novo tem? Também é essa questão, né? Então, assim, tentar guardar o suficiente, tentar se dedicar um pouquinho mais a organizar as contas e também pensando financeiramente, juntando com o trabalho, né? Então, pensar se está ganhando o suficiente, se não é o momento de pensar em pedir um aumento também. Né? Não precisa pedir essa semana ainda, primeiro faz as contas direitinho, né? E planeja isso para o futuro. E no amor? Né? No amor é uma boa semana também, eles têm que se divertir um pouco mais, né? E nessa semana o amor pode ser uma boa válvula de escape também para tanta preocupação, para tanta coisa para fazer. Porque o capricorniano ele foca tanto na profissão que muitas vezes o amor fica meio de lado, né? Às vezes acaba esquecendo, é importante para todo mundo. Claro, tem que ter equilíbrio, né? Pois é, tá um bom momento assim para fazer coisas junto com a pessoa com quem ele tá. Então fazer cursos, planejar viagem, também são bons lugares para conhecer alguém caso o capricorniano não estiver sozinho. Boa semana para você de Capricórnio. E aquarianos, como estaram essa semana? Os aquarianos têm que também um pouquinho mais de calma, um passo de cada vez. Isis Valverde é aquariana. Olha, você falou do ter calma, um passo a cada vez, ela que está se restabelecendo do acidente, né? Pois é, então tem que fazer tudo com cuidado. É uma semana para diminuir mesmo o ritmo, no caso dos aquarianos. Para pisar no freio. Mais, porque também, né? Aquário sempre quer fazer tudo para ontem, né? E sempre olhando muito para o futuro. E é uma semana também para olhar um pouquinho para o passado, para a experiência que teve lá atrás, para não repetir os mesmos erros, problemas, né? Então, assim, tentar fazer um pouquinho diferente dessa vez.
Na profissão? Na profissão, principalmente, né? Então, assim, pensar nos projetos mais importantes, priorizar os projetos mais importantes e pensar a médio e longo prazo. Então, às vezes, assim, você pode ter uma oportunidade ótima hoje, mas você não sabe se isso vai dar muito certo lá na frente, então foca naquilo que você tem certeza que você está construindo. É um momento de construção de carreira para É como um alicerce, né? É. E aí precisa ter esse alicerce bem estruturado, né? Porque a gente está falando de Saturno, e eu sempre falo que ele é o regente da construção, então é tijolinho por tijolinho, tem que ter um bom projeto, tem que escolher bem o material, enfim, você tem que fazer tudo com muita dedicação. Então na profissão aquariano, fique atento ao seu alicerce, construa devagar, né? Dinheiro? Dinheiro também, né? Então também construir a mesma coisa, né? E no amor, que eles têm que tomar um pouquinho mais de cuidado também para não pressionar o outro, para o outro estar ali no mesmo ritmo. Então, tem um pouquinho mais de paciência com as outras pessoas. Com todo mundo, né? E o aquariano tem um horror, a gente mole. Eu sou aquariana. Né? Isso é dos signos de ar, né? Porque, gente lerda, irrita. Irrita. Então, é pra gente pisar no freio. O problema é que assim, o aquário tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tá dando conta de resolver tudo, e aí vê ali alguém preso num detalhe, num problema, não anda, né? Só que nessa semana é importante aprender com essas pessoas que são mais lentas. Pra você pisar no freio e ficar lento também, Com certeza. E quem é de peixes? Peixe tem que abrir um pouquinho a mente, né? Uma semana importante para as questões intelectuais, para as opiniões, para o lado espiritual também. E Matheus Solano é pisciano e acabou de sair da novela com o Félix, um personagem forte que teve a história do beijo e tudo mais, quer dizer, que está criando muita polêmica ainda. Muito, né, e com certeza isso também vai fazer ele pensar muita coisa sobre o futuro dele, a carreira dele, né? Legal. E a gente percebe assim, tem muitos piscianos que são, pisciano normalmente acredita em tudo ou não acredita em nada. 8 ou 80. Né? Então eles são super místicos, eles têm um lado espiritual super forte e muitos são totalmente céticos. Enfim, é uma semana para assim, nem tanto um lado, nem tanto o outro. Então pensar assim, o que eles podem acreditar de verdade e abrir um pouco mais a mente. Na profissão, também nesse sentido? Também, na profissão é importante que eles também saibam administrar um pouco melhor as coisas e perceber assim, se o que eles estão fazendo tem a ver com as crenças, com os valores principalmente. Porque peixe também tem uma certa dificuldade de falar não. E às vezes acaba fazendo alguma coisa que no fundo não gostaria. Então não abra mão dos valores. A gente acaba cobrando de outro jeito, né? Isso é muito chato, né? Pois é, não vale a pena. Nesse momento não vale a pena. E no amor? No amor também tem uma tendência assim, a reavaliar algumas coisas. Eles têm que tomar um pouco de cuidado para eles não estarem muito no mundinho deles e aí por conta disso acabar se afastando um pouquinho da pessoa com quem eles se relacionam. Boa semana para você de peixes também. Volto rapidinho. Olha, deixa eu passar para vocês o site da Titi Vidal, que é astróloga, taróloga e também é radiestesista. Às vezes as pessoas não têm ideia, mas o ambiente também influencia muito com a sua energia a vida da gente, né? Totalmente, né? A gente precisa trabalhar num lugar, num ambiente que esteja bem. A gente acaba, tudo interfere, né? A energia das outras pessoas, do próprio ambiente mesmo. E a radiestesia ajuda bastante a gente entender isso, né? Ajuda, ela trabalha tanto o equilíbrio do ambiente quanto o nosso equilíbrio pessoal. Então, mental, emocional, saúde, enfim. Olha, o site da Titi é www.titividal.com.br, titividal.com.br. Semana que vem ela tá com a gente. Obrigada. Boa tarde pra você, viu? Olha, vocês viram só? Semana da gente não gastar muito dinheiro, viu, mamãe? Tô não gastando nada. Controlar. Não tem muito pra gastar, não. Viu aqui?